Professora Anne Mosma, tudo bem, professora? Boa tarde. Boa tarde a todos, aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu estou extremamente grata e feliz por poder falar desse assunto, né? Como uma adulta, né? Sim. Eu sou formada em pedagogia e antes disso eu não sabia. Então, há uns 3, 4 anos atrás, eu precisei passar por alguns testes neurológicos, né? Por questão de saúde, instabilidade emocional, situações assim que me prejudicavam tanto na escola quanto no meu convívio familiar, trabalho, principalmente o trabalho, assim, que é um ambiente difícil, né? Porque você tem que lidar com outras pessoas, várias situações que você não vive dentro da sua casa, na tua rotina, né? E aí eu precisei passar por isso e ali veio a descoberta do autismo, né? E quando eu entrei na educação, eu já fui direto para a educação especial, a educação inclusiva, né? Que é lidar diretamente com alunos que possuem laudos ou alguns transtornos e dificuldades de aprendizagem, né? E ali, sentada com o aluno, né? Eu faço parte da sala de recursos, do AE. Então, ali, sentada com o aluno, eu comecei a observar. Eu também sou assim. Eu penso assim. Eu agi assim. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí veio a resposta. E nesse momento, como adulta, uma pessoa que sabe nomear as minhas frustrações, sabe pedir ajuda, eu faço terapia já há mais de 10 anos, eu me vi vivendo um luto, né? Eu tive que matar a filha dos sonhos da minha mãe. Certo. Eu tive que enterrar a irmã que o meu irmão desejava ter. E eu tive que enterrar a mulher que eu queria ser. Uma mulher frustrada. Eu era muito frustrada. Eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade de fazer amizades. Na escola, se 7 era a média para passar, eu só tirava 7. Entendi. Então, além de tudo, eu ainda me sentia burra. Burra, excluída, eu não me encaixava nos relacionamentos, nos ambientes. E aí, quando veio isso, eu tive que enterrar essa pessoa, né? Que todo mundo esperava que eu fosse e eu mesma. E ali eu me descobri, né? Hoje eu, como professora, eu não enxergo o papel. O papel para mim não é nada. Eu enxergo o ser humano que está diante de mim. Qual é a potencialidade dele? Qual é as habilidades que eu posso trabalhar, né? Eu tenho hoje eu atuo, né, em uma escola, eu sou vaga temporária da escola Isaura Gouveia, lá do Tomás Coelho, é uma escola maravilhosa. Sim. Eu tenho a oportunidade de fazer acontecer. Se eu tenho projetos e diversas situações, a diretora me dá a abertura, é uma escola inclusiva. Sim. De fato. E aí eu tive uma ideia um dia, porque eu dou formações para professores, famílias e tudo mais, e eu tive uma ideia. Como que eu vou explicar para a família e até mesmo para os profissionais que essa criança, esse adolescente, ele é diferente, ele pensa diferente. Eu não posso exigir um comportamento, uma aprendizagem que eu exijo dos outros e eles dão conta. E aí eu tive uma ideia. Eu estava numa reunião com uma mãe e eu percebi, será que ela sabe de fato o que a filha dela está passando? Por que a filha dela não consegue ser igual aos demais da turma, né? Porque, querendo ou não, o teu filho ele não nasce com um manual de instrução. Você se baseia no que você vê dos teus familiares, você vê na rua, na escola. E aí o teu filho nasce completamente diferente. É um baque, né? E aí eu tava olhando o relógio assim e eu pensei, bom, o que a gente espera de um relógio? Que ele funcione, ele reinicie todas as vezes. Ele cumpra todo o ciclo, ele cumpra o ciclo e existe um padrão. Do 1 vai pro 2, vai pro 3. Não tem como do 1 o ponteiro ir pro 7. Não existe essa possibilidade. Isso a gente pode comparar a um cérebro típico, uma pessoa típica. Quando a gente vai falar de atípico, que o atípico, ele vem do conceito de fora daquilo que é esperado como normal. Uma criança, a gente não vai usar números, ele vai reiniciar de fato, ele tem uma funcionalidade, só que em vez de eu colocar o número, eu vou colocar um ponto colorido. Digamos que no 1 eu coloque o ponto rosa. O que eu preciso fazer para essa pessoa ser funcional? Se o ponto rosa for comunicação, a linha que passa em volta desse ponto ou próximo desse ponto tem que ser de acordo com a cor daquele ponto. E o que acontece? Quando a gente fala de autismo, você vai associar o quê? Uma criança nível severo. Sim. Uma criança que não fala, que bate, que xinga, agressiva, que é muitas vezes, né? agressivo. E o que é? Se você
não consegue comunicar que você está com fome, você vai fazer o quê? O teu corpo vai reagir para que alguém entenda que você está com fome, só que você não sabe dizer que você está com fome. E aí, ainda mais criança. Agora imagina um adulto. Então, assim, eu tive muitas dificuldades na minha infância porque a minha mãe não me entendia. Sempre foi só nós três, eu, meu irmão e minha mãe. E minha mãe não me entendia. Na escola, eu amava biologia, porque a professora fazia o desenho da célula, então eu conseguia, na hora da prova, me expressar o que era uma célula. Mas eu não conseguia história, porque história era só texto. Eu sou visual. Sim. Então, quando eu vou fazer algo, eu preciso ter uma imagem de referência para eu entender o que aquele texto está falando. Se você mostrar uma imagem, eu sei todo o texto. E você falou, desculpa te interromper, você falou que não é de muito tempo que você tem esse diagnóstico, né? Não, faz 3 anos apenas. 3 anos. Isso. E foi uma mudança drástica, porque eu fico imaginando o desafio maior para o autista é ser compreendido. Quem está do lado de fora por exemplo, eu tô falando como pai de autista. Eu tenho um dos meus filhos que eu não entendia por que ele era super focado naquilo, e se irritava, se dizia para ele que tal horário é aquele horário, tinha que ser aquele horário, senão ele saía de si, até você compreender, e aí você começa a entender como é que funciona. Mas agora, da tua visão, melhorou quando você conseguiu enxergar isso e no ponto de vista de se entender, mas a reação das pessoas, como é que passou a ser? É 50-50. Primeiro eu precisei passar na fase de aceitar. E quem me ajudou a aceitar foram os meus alunos. Certo. Eu estava sendo segunda professora de ensino médio. E eu pensei, bom, a partir do momento que eu tiver um laudo, eles vão achar que eu sou incompetente. Que eu não vou conseguir, porque eu tinha uma mente fechada também, né? Por mais que eu atendo aluno, o que eu ouço dos professores? Ah, ele é preguiçoso. Ah, não pode dizer não que ele é... Não é assim. Lembra do pontinho? A linha em volta do pontinho não está certa. Então, essa criança, ou como eu, por exemplo, depois do laudo, eu me respeitei. Então, por exemplo, existem barulhos e barulhos. Tem barulho que para mim é ok, mas tem barulho que não dá. É como se meu cérebro balançasse, assim. Eu perco o foco, perco o rumo, e é uma dor extremamente insuportável. Tanto é que, às vezes, eu aguento algumas situações emocionais, né? Por exemplo, o toque. Eu permito o toque de quem eu confio. Se uma pessoa que, por exemplo, agora, nesse momento, você vai me tocar, eu já vou ficar em alerta. Vou olhar, mas eu vou olhar. Será que ela vai me tocar de novo? Por quê? Porque o autista, o funcionamento dele é diferente. Ele precisa de uma rotina, porque isso dá segurança. A partir do momento que essa criança, esse adolescente, esse adulto se sente seguro, ele vai executar. Um exemplo que eu dou também... que eu precisei aprender isso em terapia. Quando você vai numa loja de estofados, não sei se alguém daqui já foi, mas geralmente eles apresentam um portfólio da cor, da textura, gramatura, se aquele tecido molha, se não molha, se mancha com facilidade. Aquilo lá a gente chama de repertório. Se você tem um repertório, você executa. Se você não tem. Então, para essas crianças, esses adultos, você precisa ensinar o repertório. Então, assim, hoje eu atuo numa escola onde a gestão me conhece. Então, já aconteceu de eu chegar assim, olha, eu não tô bem. Eu acho que eu vou ter uma crise, eu acho que eu vou me desregular por determinadas situações. Então, eles já são preparados. Eles me levaram num canto, me acalmaram, me tranquilizaram, não me abraçaram, não fizeram nada, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas vezes eu, como adulta, eu precisei fazer terapia para me aprender a ser quem eu sou. Então, eu tive que desenvolver uma identidade. Quem é a Anne? Eu não quero ser a Anne que a minha mãe queria que eu fosse. Eu não quero ser a Anne que a minha família espera que eu fosse. Eu vou ser a Anne que está se descobrindo, que está vendo seus limites. Por exemplo, já teve situações de eu estar num ambiente muito barulhento. Previsibilidade, eu me preparo. Eu sempre me preparo para tudo que eu vou fazer na vida, para quem eu for conversar, estar no ambiente. Então eu penso assim, esse lugar é barulhento. Onde está a porta? Se eu precisar correr. Quem está comigo? A pessoa que está comigo me conhece? Me entende? Será que se ela olhar para mim, ela já vai reconhecer que eu estou desconfortável? Porque muitas vezes eu não vou perceber. Então está ao meu lado quem sabe como eu funciono, né? Então, como professora, nós preparamos a equipe e nós temos um olhar mais sensível. Opa! Um exemplo, eu tenho uma aluna que ano passado, não era minha, mas ano passado ela chegava na sala, a primeira coisa que ela fazia era fechar todas as cortinas. Todos os dias, segunda, sexta-feira. Ai, se alguém não fizesse isso, que ela desregulava. Ela
acabava tendo alguns comportamentos talvez agressivos ou se auto-machucar. E esse ano ela não faz mais isso. Só que eu percebi que o vizinho da escola, ele toca bateria. Isso me irrita muito. Mas eu me preparo para isso. E nesse dia eu não percebi que ele mudou o horário de aula. Sim. E aí eu percebi que ela chegou na minha sala e fechou toda a cortina. Como que alguém ia adivinhar que o barulho estava incomodando ela se ela fez algo visual? Então eles não sabem comunicar. O nosso papel como adulto é apontar, é nomear. Você está frustrado, você quebrou a rotina, aconteceu isso. Então, assim, eu frustro os meus alunos. Porque nem sempre vai ser dessa forma. E eu, como adulta, eu preparo quem está em volta de mim, né? Eu falo, olha, aqui é o meu limite auditivo, aqui é meu limite de pessoas, né? De estar com pessoas. Eu geralmente fico extremamente exausta depois de formações, depois de situações em que eu estou rodeada de pessoas, e eu levo 3, 4 dias dormindo. Olha só. Hoje a minha família entende. Deixa ela dormir. Ela Mas não antes tá tinha aquela ideia de que antes era não, minha mãe me obrigava, só dorme, não sei o que. Eu falei, mas deixa eu dormir pra eu ser sociável, porque senão eu vivia irritada. A comida, eu sempre fui pro macarrão. Eu não me importava se tinha arroz, feijão, carne. O macarrão, tem que ter macarrão. Sim, seletiva, né? Né? Era seletivo, mas a minha mãe não tinha conhecimento. Ela deu o melhor nas condições que ela tinha. Então, eu já cheguei a apanhar por causa disso. Se eu não tenho condições e eu conseguir colocar na mesa, você tem que comer. E aí eu apanhava, eu chorava e era, né, pra me regular. Mas a minha mãe não desistiu de mim. Nem meu irmão, nem tudo mais. Então, assim, hoje existe o conhecimento. Sim. Existe meios que a gente pode buscar. Por quê? Né? Por que ele age assim? O que tem de errado? Mas antigamente não tinha. Se alguém chegou em algum momento para ti e disse o seguinte, olha, você, como por exemplo, eu já vi casos de alguém chegar e olhar para a pessoa, olha, você devia fazer buscar um diagnóstico porque você é autista ou você tem algum tipo de condição especial. E nesse caso a pessoa não gostar. Sim. Alguém chegou para você e falou isso porque você colocou que você, percebeu ali, eu faço isso. A minha amiga, uma colega de profissão, Andreina, falou assim, amiga, eu acho que tu devia ir no neuro. Eu falei, eu não sou doida. Eu não preciso ir, eu sou diferente. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Ela ficou uns 2 anos. Mandava videozinho no Instagram, como identificar o autismo em mulheres. Eu falei, mas eu não sou. Não tem nada a ver. Você tá convivendo com autismo, você acha que todo mundo é. Hoje eu sou essa pessoa. Sim. Eu olho e falo, aí tem alguma coisa. Eu sou essa pessoa. Mas fizeram. Em 2019, 2020, 2021. Aí 2021 eu falei, não, acho que tem mesmo alguma coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta, não, Paula, claro. que eu acho que é importante também. É como se preparar para o preconceito de algumas pessoas que elas acham que muitas vezes o autismo está ligado somente às crianças, mas não à vida adulta, né? Porque, aquela criança tem o autismo, mas aquele adulto, será que ele, como você falou, será que ele é louco ou ele tem alguma coisa diferente? Como lidar com esse preconceito de algumas pessoas que ainda não conseguem entender esse diagnóstico que é o autismo? Um dia eu ouvi de uma pessoa que era acima de mim, no meu trabalho, e falou assim, não fica falando para as pessoas que você é autista. Não é bom. Não é bom, porque os pais, né, vão ficar meio assim e tal. Daí eu pensei, eu já uso isso de estratégia com as crianças, porque daí quando eu falo assim, a Pro também é autista, você é igual eu. Então, assim, eu já consigo a primeira conexão falando isso, né? E aí, quando eu ouvi isso, pra mim, doeu muito, sabe? Porque eu pensei assim, poxa, o meu propósito de vida é estar com essas pessoas, né? É estar com esses pais e mostrar pra eles assim, olha, eu sou uma adulta funcional. Tem minhas limitações? Tem. Eu sei, é perceptível quem olha diferente, quem olha estranho. Não, mas você não tem cara de autista. Mas você não tem jeito de autista porque você olha nos olhos, porque você não se balança. Mas ninguém sabe o tanto de remédio que eu precisei tomar pra não me balançar. O tanto de livro e cursos que eu precisei fazer para fazer leitura corporal das pessoas, para aprender a fazer leitura. Então, assim, às vezes eu ficava assim, olha no olho, olha no olho, olha no olho. Nem tô ouvindo o que a pessoa tá falando, mas a regra social é que tem que olhar no olho, porque se tu não olhar no olho... Exemplo, bom dia, tudo bem? Se você tiver com problema, como é que eu vou resolver teu problema? Então, para mim, não interessa dar bom dia, tudo bem. Eu já tô te vendo, já está sendo um dia. Se fosse um mau dia, a gente estaria resolvendo. Então, assim, tem coisas que pra mim não faz sentido, mas eu preciso cumprir a regra social. E tem adulto que não consegue, não entende. E aí a gente tem que ensinar, tem que dar uns toques. Por isso que eu falo, onde eu vou, eu ensino.
né? Com a minha diretora, no primeiro dia que eu entrei na escola, eu falei, eu sou. E tem coisa que para mim é demais, né? Eu tive um aluno que ele usa capacete. Porque vira e mexe, ele bate a cabeça no chão, ele fica batendo. Ele não é verbal, então ele não comunica. Então a gente não sabe se ele tá com fome, se o ambiente tá estressante, se uma moto buzinou no carro e o pai xingou, isso também desregula. Se, exemplo, ano passado, ele estudava no térreo. E agora ele tá no primeiro andar. Então talvez o subir para ele tá errado, porque eu sou o térreo. Ele ainda não mudou. Então a gente não sabe, ele bate a cabeça. Eu falei, isso pra mim é demais. Eu vi uma criança ficar batendo a cabeça, eu não vou saber o que falar, não vou saber o que fazer, né? Qual é a previsão que eu tenho? Qual é a solução que eu vou ter para essa situação? Então pra ela eu falei, ó, tem dias que eu vou dizer pra vocês, eu não tô bem, me ajuda. Eu vou pedir ajuda. Mas tem dias que vocês precisam identificar. Então hoje eu estou em um ambiente profissional que me acolhe. É um ambiente que me aceita. Mas a minha mãe no começo não aceitou. Né, eu lembro que eu falei, mãe, eu sou autista. Falei brincando assim, você tá amarrada em nome de Jesus. Eu falei, vai, mãe, deixa o CPCD. Deixa eu usufruir dos benefícios, fila preferencial. Levei do lado na brincadeira, né? E ela... Isso há 2 anos, né? E recentemente ela faleceu, né? E no final da vida dela, ela disse, eu acho que eu também sou um pouquinho. Então ela aceitou, ela aprendeu a lidar comigo. Foi maravilhoso a nossa convivência. Ela respeitou o meu café morno, a temperatura do meu café. Ela respeitou que... Um exemplo... Eu tenho uma rotina dentro da minha casa. Eu abro o olho, coloco o pé no chão, vou pro banheiro, tomo banho, volto, a roupa tá aqui. Daqui eu vou pra cozinha, tomo remédio, volto, pego a minha bolsa, confiro a casa, está fechada e vou pro ponto de onde eu tenho... E se sai alguma coisa dessa aí, você fica perdida? Você consegue lidar? Não consigo. Tem dias que eu não consigo. Eu fico acelerada, eu fico hiperativa, eu não consigo prestar atenção no que você tá falando. Eu já não sei onde tá a minha agenda. Tá aqui na minha frente, mas eu não sei onde é que tá a minha agenda. E daí às vezes eu tenho vontade de chorar, às vezes eu fico no... Porque existem 2 tipos de crise. A meltdown e shutdown. Shutdown é interno. E geralmente eu tenho interno. Então eu fico... Eu quero me esconder dentro de um buraco e ficar lá por meses. Eu não quero... A voz das pessoas me incomoda. Um exemplo, você vai num mercado. Tem barulho de caixa, tem barulho do bip do caixa de fruta no chão, tem pessoas falando, aquilo dói. É como se você batesse no teu corpo. Por isso que algumas crianças batem a cabeça, porque quer externalizar a dor que está sentindo internamente. E aí a gente não entende. Você é estranha, você não é normal, ou é difícil lidar com você. O adulto é difícil você lidar com um adulto que não é funcional. E aí você olha e vê alguns, né? Quando a minha mãe faleceu, a gente chamou os bombeiros. Eu falei, olha, a laudada única aqui sou eu, mas eles também são um pouquinho. Então você tem que dizer passo a passo o que a gente tem que fazer agora. Porque, né? Então, assim, quando você lida com um adulto que ele não tem o diagnóstico, não tô dizendo que todo mundo vai ser laudado agora. Mas a partir do momento que você se conhece, que você se entende como ser humano, você sabe quais são os teus limites, você não se sujeita a uma crise todos os dias. A minha mãe levou muito tempo para entender que ela não podia ficar trocando meu remédio todo dia de lugar. Que ela não tinha que ficar dizendo, bater na porta e dizer assim, já é 6 horas. Ainda era 5h30. Porque na minha cabeça é 6 horas e ponto, acabou. Inflexibilidade, né? E aí o que acontece? Eu entendi isso, então eu busquei terapia. A terapia me ajuda a isso. A visualizar as situações e como agir com ela. Repertório. Então a nossa vida é uma pastinha transparente com situações, com expressões, com tom de voz, com lugares cheios, lugares vazios, lugares pequenos, lugares grandes, tom de voz alto, tom de voz baixo, medo, insegurança das pessoas, a sua, tudo isso. Tudo isso acaba sendo um combo que precisa ser seguido à risca, né? E pra gente encerrar, o tempo acaba sendo nosso adversário. Esse é o tipo de papo que ficaria até 1 hora aqui conversando, que rende mesmo, né? Olha, a sociedade está preparada para lidar, porque assim, o grande desafio primeiro do autista é em casa, é a família aceitar. Principalmente quando é criança, imagina um adulto, né? É a criança. Eu passei por isso também, tá? Não, que isso, não é doente, não é louco, não é aquilo. É o primeiro desafio. E depois vem a sociedade, né? A escola, ainda bem que está evoluindo bastante, hoje já está um pouquinho mais... Mas eu sei de casos de escola em vários lugares aí que o que mais queria é se livrar de criança que fosse diagnosticado com autismo, né? Sociedade, na tua visão, ela está preparada, já está mais evoluída, não só com a criança, mas no teu caso como adulta? Ela está caminhando para isso. Caminhando para isso, né? Está caminhando para isso. Hoje, praticamente todos os lugares existem a placa.
né, de preferência. Mas eles não entendem qual é a função daquilo. Então, eu acho que ela está caminhando para isso. As empresas estão percebendo aquele funcionário que dá um pouquinho mais de trabalho, que eles não sabem como o manejo com ele, já estão percebendo, já estão com uma mente um pouco mais aberta. E por isso eu fico feliz de estar aqui, né? Porque eu acredito que a audiência está lá em Londrina também, a minha família de lá, que o legal. pessoal de Brusque, né? Eles falaram que eu ouvi. É importante a gente falar. Eu fui o primeiro caso diagnosticado da minha família e as pessoas estão tendo acesso a essa informação através de mim, né? Tenho pais que falam, fala mais para outra pessoa entender e ouvir. Então a gente tá caminhando para uma sociedade mais inclusiva, mais aberta a esse assunto. Que bacana. Eu faço um trabalho com crianças, com adolescentes na escola e eu me chamo, primeiro dia que eu cheguei na escola, a preocupação da turma, que já conhecia, é chegar pro seguinte: professor, tem o fulano que ele é autista, tu tens que lidar com ele assim, assim, assim. Opa, é uma informação que me pegou de surpresa, porque era a primeira vez que eu ia lidar em praticamente 3 anos desenvolvendo atividade com um aluno nessa condição. Mas a informação que me foi trazida, e o bacana é que a turma se preocupou, isso me deixou muito, muito feliz, porque havia uma preocupação deles de chegar e dizer que o aluno tinha aquela condição, e isso também foi mais fácil de lidar, né? Sim. Mas é um reflexo realmente do avanço, e quanto mais pessoas como você falarem, a gente vai quebrando essa coisa que tem, essa imagem errada que tem de que quem tem autismo é louco, de quem tem autismo tem problema, quando na verdade é uma mera condição. Anny, obrigado, tá? Obrigada, pessoal, agradeço. Manda um beijo pra Claudete e pra Cíntia Padoim, né? Claudete que me deu a dica. Obrigado, Claudete, que tá sempre nos ouvindo aqui, né, Claudete? Verdade. E para todo mundo que ouviu, eu espero que tenha sido válido alguma coisa que eu tenha dito. E vamos combinar num outro momento pra gente vir falar com mais tempo. Eu penso que rende bastante um bate-papo sobre o tema. Com certeza. Obrigado, Anny. Obrigada. São